Bom dia a todos. Vamos dar início à pauta da 21ª reunião ordinária e deliberativa da Diretoria Executiva Colegiada da AGER do ano de 2022. Bom dia, diretor Zé Rodrigues. Bom dia, diretor Paulo. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Léa. Bom dia, Yasmin. E bom dia a todos que estão nos assistindo a esta sessão ordinária e deliberativa. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador em exercício, diretor de rodovias, ferrovias, energia e saneamento, doutor Wilber Norio O'Hara. Cumprimentar o diretor regulador de ouvidoria, doutor José Rodrigues da Rocha Júnior. Cumprimentar o advogado-geral regulador, procurador de Estado, doutor Felipe Tomás Borges. Cumprimentar a Léa, chefe de gabinete. Cumprimentar a todos os servidores da agência e a todos que vierem assistir posteriormente essa reunião deliberativa. Que tenhamos um excelente dia de trabalho. Bom dia, senhor presidente, regulador em exercício Wilber Norio O'Hara, o diretor regulador de transportes e rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães, o advogado-geral regulador doutor Felipe Borges, procurador de Estado, a Léa, chefe de gabinete, a nossa assessoria que acompanha esta reunião deliberativa, o Haroldo de Lima Cavalcante, nosso diretor de administração sistêmica, a assessoria de comunicação também que está na reunião conosco. Desejo um bom dia de trabalho a todos. Bom dia, senhores. Bom dia, presidente em exercício, Wilber Norio O'Hara. Bom dia, diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Bom dia, diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Bom dia, Haroldo, nosso diretor de administração sistêmica. Bom dia, Léa, nossa chefe de gabinete. Bom dia, Yasmin. Bom dia a todos os servidores desta agência. Bom dia, dona Vilma. Desejo a todos uma excelente reunião deliberativa. Bom dia, presidente em exercício, doutor Norio O'Hara, doutor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, nosso diretor de transportes e rodovias, doutor José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor ouvidor, doutor Felipe Borges, procurador do Estado e advogado-geral, a Léa, chefe de gabinete, Yasmin, nosso estagiário de pós. Um bom dia para todos e uma ótima reunião. Bom dia a todos, bom dia, presidente em substituição, diretor Wilber Norio O'Hara, bom dia, diretor Paulo, diretor regulador de transportes e rodovias, bom dia, diretor José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, que está online à distância. Bom dia, diretor Haroldo, de administração sistêmica. Bom dia, doutor Felipe, advogado-geral regulador. Bom dia a equipe de setor de comunicação. E, através, cumprimento a Yasmin, nossa estagiária de pós-graduação, assessora também assistente aqui do gabinete. Bom dia, Débora, nesse momento presente, né? E a todos que vierem assistir essa reunião ordinária deliberativa, que tenhamos uma excelente reunião. Iniciando a reunião, primeiramente gostaria de manifestar aqui a aprovação dos senhores diretores, porque nós temos do item 1 ao 6 o mesmo tema, e conforme nós conversamos em reunião administrativa, nós optamos por se tratar de um mesmo tema de auto de apreensão e liberação, ou seja, apenas a liberação dos veículos. Todos os diretores têm votado com o mesmo fundamento jurídico, ou seja, consoante o artigo 57, parágrafo 2º da Lei Complementar 432, pela liberação do veículo, independentemente do pagamento de taxa, de multa, mas com o pagamento das respectivas despesas
e remoção de pátio. Então, eu gostaria primeiro de pedir a aprovação dos senhores para alteração da pauta, porque, conforme publicado no site, nós decidimos não, foi encaminhado outros itens, e não do jeito que está a pauta agora, do item 1 ao 6, certinho, somente para a liberação dos veículos, e também pedir a aprovação de vocês se a gente poderia votar em bloco essas liberações de veículos. Antes da votação e antes da manifestação dos senhores, eu gostaria da manifestação do Dr. Felipe para verificar se poderíamos aprovar em bloco a liberação dos veículos. Bom dia novamente. Com relação à decisão conjunta dos processos referentes à liberação de veículo, não vejo nenhum óbice jurídico, uma vez que se trata do mesmo assunto, a fundamentação para a liberação também é a mesma, só há necessidade de que na ata conste especificamente os dados, né, de cada veículo e dos seus respectivos proprietários. Mas, em resumo, não há óbice a que a decisão seja prolatada de forma conjunta. Diretor Paulo, podemos alterar os itens da pauta e o senhor está de acordo por votar em bloco? Bom dia novamente a todos. Com relação à inversão de pauta, estou de acordo, e também com a votação em bloco, tendo em vista que trata-se da mesma matéria, qual seja a análise de liberação dos veículos aí pelo colegiado em caráter de tutela, sem apreciação do mérito de cada auto de apreensão. Então, estou de acordo. Diretor Zé Rodrigues? Senhor presidente, diretor Paulo, nos termos da manifestação da Advocacia Geral Reguladora, considerando que a análise feita pela diretoria executiva colegiada neste momento se restringe ao pedido de liberação apresentado nas defesas administrativas protocoladas pelos interessados junto à agência de regulação, especificamente no que tange à liberação de veículos, aí que o mérito desses processos continuarão a tramitar na agência, né, para que posteriormente possa ser decidido pela manutenção ou não desses autos de infração que foram expedidos. Nessa direção, eu estou de acordo com a propositura de Vossa Excelência de adequação da pauta para que esses processos sejam votados em bloco. Diretores, então, diante das manifestações, no sentido de acatar a votação em bloco, eu ressalto ainda que a ata será publicada com as devidas indicações individualizadas de cada veículo, de cada interessado, tá? Então, com base nisso, eu peço para a chefe de gabinete que proceda a leitura dos itens 1 a 6, para depois manifestarmos quanto à aprovação e deliberação. Item 1. AGER Pro 2022-02790, Rápido Araguaia Transporte Rodoviário, assunto, autos de apreensão de número 2707, liberação de veículo, convalidar sorteio de relator e apresentar relatório e voto. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias. A. Convalidar o sorteio de relator realizado pela chefia de gabinete. B. Por conhecer e dar provimento ao pedido de restituição do veículo independente. Só um instante, desculpa, presidente. Tá, eu vou compartilhar aqui. Diretor José, desculpa, eu estou projetando aqui, diretores. Só configurar aqui. Agora eu estou vendo. Certo.
Ótimo. Retomando a leitura do subitem A. Então, a diretoria executiva colegiada, né? O item A é convalidar o sorteio de relator realizado pela chefia de gabinete. Item B, por conhecer e dar provimento ao pedido de restituição do veículo, independentemente do pagamento da respectiva multa, condicionado ao pagamento pelo interessado das despesas de remoção e pátio. E subitem C, decide ainda pelo encaminhamento dos autos à Superintendência Reguladora de Transportes Rodoviários, SRTR, para continuidade da tramitação e análise do mérito do auto de apreensão de número 2707, nos termos do voto do relator. Item 2, a GERPRO 2022-02791, da Rio Novo Transportes e Turismo Limitada. O assunto é auto de apreensão de número 2068, liberação de veículo. Convalidar sorteio de relator e apresentar relatório e voto. Pauta solicitada pelo diretor regulador de ouvidoria. Convalidar o sorteio de relator realizado pela chefia de gabinete. Subitem B, por conhecer e dar provimento ao pedido de restituição do veículo, independentemente do pagamento da respectiva multa, condicionado ao pagamento pelo interessado das despesas de remoção e pátio. E C, decide ainda pelo encaminhamento dos autos à Superintendência Reguladora de Transportes Rodoviários, SRTR, para continuidade da tramitação e análise do mérito do auto de apreensão de número 2068, nos termos do voto do relator. Item 3, a GERPRO 2022-02711, WL da Silva Transporte Serviços ME, assunto auto de apreensão de número 2705, liberação de veículo, convalidar sorteio de relator e apresentar relatório e voto. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento. A, convalidar o sorteio de relator realizado pela chefia de gabinete. B, por conhecer e dar provimento ao pedido de restituição do veículo independente do pagamento da respectiva multa, condicionado ao pagamento pelo interessado das despesas de remoção e pátio. E C, decide ainda pelo encaminhamento dos autos à Superintendência Reguladora de Transportes Rodoviário, SRTR, para continuidade da tramitação e análise do mérito do auto de apreensão de número 2705, nos termos do voto do relator. Item 4, a GERPRO 2022-2802, NL da Costa Transporte, assunto auto de apreensão 2708, liberação do veículo, convalidar sorteio de relator e apresentar relatório e voto. Pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovia, convalidar o sorteio de relator realizado pela chefia de gabinete, por conhecer e dar provimento ao pedido de restituição do veículo, independentemente do pagamento da respectiva multa, condicionado ao pagamento pelo interessado das despesas de remoção e pátio. E C, decide ainda pelo encaminhamento do auto à Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário para continuidade da tramitação e análise do mérito do auto de apreensão número 2708, nos termos do voto do relator. Item 5, a GERPRO 2022-02872, Suzana Pereira Santana. Assunto auto de apreensão de número 21083, liberação de veículo, convalidar sorteio de relator e apresentar relatório e voto. Pauta solicitada pelo diretor regulador de ouvidoria. A, convalidar o sorteio de relator realizado pela chefia de gabinete. B, por conhecer e dar provimento ao pedido de restituição do veículo, independentemente do pagamento da respectiva multa, condicionado ao pagamento pelo interessado das despesas de remoção e pátio. E C, decide ainda pelo encaminhamento dos autos à Superintendência Reguladora de Transportes Rodoviário, SRTR, para continuidade da tramitação e análise do mérito do auto de apreensão de número 2183. 6, a GERPRO 2022-02836, Leonardo Ondei Cavalheiro, assunto auto de apreensão 2069, liberação de veículo, convalidar sorteio de relator e apresentar relatório e voto. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, convalidar o sorteio de relator realizado pela chefia de gabinete, por conhecer e dar provimento ao pedido de restituição do veículo, independentemente do pagamento da respectiva multa, condicionado ao pagamento pelo interessado das despesas de remoção e pátio. E C, decide ainda pelo encaminhamento dos autos à Superintendência Reguladora de Transportes Rodoviário, SRTR, para continuidade da tramitação e análise do mérito do auto de apreensão de número 2069, nos termos do voto do relator. Diretor Paulo, como o senhor vota e se está de acordo com o texto em tela? Bom, senhores, com relação ao mérito, já foi colocado aí que nos 6 itens, né, não será apreciado
somente a questão da liberação. Eu observei que em todos os votos houve o cumprimento das diretrizes estabelecidas por esse colegiado para cumprimento do que estabelece a lei, ou seja, então não teria como votar de maneira diferente. Acompanhe aí na íntegra os 4 votos dos relatores, que é 2 do senhor e 2 do diretor Zé Rodrigues. Estou de acordo com as decisões. Diretor Zé Rodrigues, como o senhor vota e se está de acordo com o texto em tela dos itens 1 a 6? Bom, senhor presidente, diretor Paulo, eu voto com os relatores na direção da liberação dos veículos, com o devido pagamento do guincho e pátio, né, independente do pagamento das multas, que é nessa direção que estão os votos apresentados, e para que haja a continuidade das tramitações dos processos junto à Superintendência Reguladora de Transporte para análise dos méritos. Nessa direção, estou de acordo com os textos apresentados, senhor presidente. Obrigado. Eu também acompanho os votos dos relatores e estou de acordo com o texto em tela. Passamos para o item 7 da pauta. É o processo AGER PRO 2022-00476. Esse aqui é o processo antigo. Tá. Via Brasil, MT-320, concessionária de rodovias. Assunto: termo de notificação número 001-2021, CRRPH AGER. Pauta solicitada pelo diretor regulador de ouvidoria, a qual passa a palavra. Presidente, diretor Paulo, eu solicito a dispensa de leitura de relatório, porque no voto eu estou contextualizando o conteúdo do processo. Por favor, diretor Paulo. Eu estou de acordo com a dispensa de leitura de relatório, presidente. Eu também estou de acordo. Pode prosseguir, diretor Zé Rodrigues. Eu vou passar a transmitir o voto. Processo número 166584-2021, AGER PRO 2022-00476. Interessado, Via Brasil, MT-320, concessionário de rodovias. Auto de infração número 006-2021, CRRPH, AGER, termo de notificação 001-2021, CRRPH, AGER, diretor-relator, José Rodrigues Rocha Júnior. Voto. Trata-se de um processo administrativo que teve origem com a autuação do termo de notificação número 001-2021, CRRPH-AGER, emitido pela então Coordenadoria Reguladora de Rodovias, Portos e Hidrovias, atualmente Superintendência Reguladora de Rodovias, Portos e Hidrovias da AGER, em desfavor da empresa SPE Via Brasil, MT-320, concessionário de rodovias SA, inscrita no CNPJ 32-321-304-0001-47. Após análise dos relatórios de monitoramento, MT-320, VIF-IS, RGS 2021-20-RO e MT-320, VIF-IS, RGS 2021-21-RO, emitidos pelo verificador independente em janeiro e fevereiro de 2021, a Coordenadoria Reguladora de Rodovias proferiu o já citado termo de notificação apontando as seguintes inconformidades. Constatação 1. Sinalização e elementos de proteção e segurança. Sinalização vertical danificada há mais de 30 dias. Constatação 2. Pavimento, buracos há mais de 30 dias. Constatação 3. Acúmulo de água em acesso lateral e na pista de rolamento há mais de 30 dias. A Coordenadoria Reguladora de Rodovias reconheceu as justificativas da concessionária quanto à constatação 3, acúmulo de água lateral e na pista de rolamento, afastando a penalidade referente à citada constatação, todavia mantendo as outras 2 infrações, sendo então lavrado o auto de infração e confirmado na decisão monocrática pelo diretor regulador de transportes e rodovias, levando à interpretação do recurso que ora se analisa. Quanto à constatação 2, pavimento, buracos há mais de 30 dias, observamos que o termo de notificação 01-2021, CRRPH-AGER, emitido em 26 de abril de 2021, informa que todas as constatações registradas no presente relatório de fiscalização, conforme abaixo descritas, foram extraídas comparando os relatórios fotográficos dos itens não conformes constantes do relatório mensal de monitoramento pertinente ao mês de fevereiro de 2021, MT-320, VIF-IS, RGS, 2021-RO, em comparação aos itens não conformes observados no relatório mensal de monitoramento pertinente ao mês de janeiro de 2021, MT-320, VIF-IS, RGS 2021-20-RO. Ambos
emitidos pelo verificador independente. Nesse sentido, foi constatada a existência de buracos há mais de 30 dias no segmento 8, e após a manifestação da concessionária, a AGER, por meio de seu coordenador e regulador de rodovias, manifestou o seguinte: analisando a constatação C2, pertinente à existência de buracos no pavimento, esta agência entende que as justificativas apresentadas pela concessionária não são plausíveis, posto que as informações contidas na correspondência à Carta 176/2021, MT 320, não se trata de ações pertinentes às intervenções nos pontos do segmento homogêneo objeto da constatação ora sob análise. Por tal razão, a análise técnica manifestou: no que se refere à constatação C2, houve descumprimento do indicador de desempenho e qualidade descrito no item 3.2.1, pavimento da parte 3 do PER, que define que, ao final do período dos trabalhos iniciais, os trechos sob concessão deverão ser mantidos nas seguintes condições: ausência de buracos, panelas, deformações plásticas excessivas e corrugações. A análise jurídica fundamentou o seguinte: com relação à referida constatação C2, verifica-se que a concessionária alegou ter realizado os reparos constantes e costumeiros no pavimento. Contudo, a fiscalização constatou que, independente da realização de reparos no segmento notificado, foi verificada a continuidade e irregularidade de buracos nas proximidades da primeira ocorrência. Prossegue. Assim, não há como a concessionária alegar que realizou os devidos reparos no segmento compreendido pelo termo de notificação 001/2021 CRR-PH-GR, uma vez que as mesmas irregularidades foram encontradas ao longo da rodovia, ocasionando a continuidade da infração, visto que esta não estava vinculada exclusivamente ao segmento que foi imputada, e sim a toda a condição da rodovia, argumentação devidamente explicada pela análise de defesa. Quanto à constatação C1, sinalização e elementos de proteção e segurança, sinalização vertical danificada há mais de 30 dias, a concessionária juntou em 18 de maio de 2021 um relatório fotográfico registrando a correção das constatações C1 e C3. Posteriormente, a análise técnica manifestou o seguinte: desta forma, a concessionária devia ter reimplantado a placa em tempo hábil no segmento homogêneo 1, fato que não ocorreu, permanecendo a referida placa danificada por um período superior a 30 dias, conforme registrado na folha 35 do relatório mensal de janeiro de 2021, MT 320, VIFS RGS 2021-20-RO e folhas 31 do relatório mensal de fevereiro de 2021, MT 320, VIFS RGS 2021-21-RO. Restando, portanto, evidenciado que a concessionária descumpriu os prazos contratuais. Não obstante o parecer jurídico juntado aos autos, assim se manifestou. Veja que, uma vez notificada sobre a irregularidade apresentada, a concessionária foi concedido o prazo de 15 dias para regularização, o que foi devidamente concluído quanto à constatação C1, sinalização vertical danificada, conforme estabelecido na nota técnica. Nesse sentido, não há razão e fundamento na aplicação da sanção à concessionária referente à constatação C1. Ainda que a penalidade possa restar configurada, conforme a cláusula contratual, independente da correção da irregularidade, não se apresenta viável a sua aplicação se a correção foi realizada dentro do prazo concedido. Posto isso, após detida análise dos autos, com fundamento nos termos do parecer jurídico proferido, eu voto pelo recebimento do recurso por tempestivo, no mérito, pelo seu parcial provimento, no sentido de manter a autuação do auto de infração 006/2021 CRR-PH-GR referente à constatação C2, pavimento buracos, sendo aplicada a multa no valor de R$ 2.580 relativa à infração do grupo 1, nível B. É como voto, senhores diretores. Obrigado, diretor Zé Rodrigues. Passa a palavra ao diretor Paulo. Bom, senhores diretores, tendo em vista que cabe à administração pública rever os seus próprios atos, eu já tinha me manifestado aí nos autos e, devido aos fundamentos apresentados aí pela Advocacia Geral Reguladora, muito bem colocados também no voto do relator do recurso, né, tendo em vista que foi constatada ou sanada a irregularidade referente à questão da sinalização, afastando de pronto a C1, que estava colocada aí no relatório da superintendência, eu acompanho o voto do relator.
Eu também voto com o relator e passo a palavra à chefe de gabinete para a leitura do extrato. Tá. A Leia já vai colocar na ata aqui, diretor José Rodrigues. Obrigado. Item 7, AGER PRO 2022 0047476, processo físico 166584-2021, via Brasil MT 320, concessionária de rodovias. Assunto: termo de notificação de número 001/2021, CRRPH AGER. Pauta solicitada pelo diretor regulador de ouvidoria. A diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, decide pelo recebimento do recurso por tempestivo e, no mérito, pelo seu parcial provimento, no sentido de manter a autuação do auto de infração de número 006/2021, CRRPH AGER, referente à constatação C.2. Pavimento, buraco, sendo aplicada a multa no valor de R$ 2.580, relativa à infração do grupo 1, nível B. Diretor Paulo, está de acordo com o texto? De acordo. Diretor Zé Rodrigues, de acordo com o texto? De acordo, presidente. Eu também estou de acordo e passamos para o item 8 de pauta. AGER PRO 2022 02503, Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Assunto: termo de audiência de autocomposição, SIMP 003055, dígito 005/2021. Pauta solicitada pelo diretor regulador de ouvidoria, o qual passa a palavra. Senhor presidente, eu vou projetar o processo Ok. em tela. Processo AGER PRO 2022 02503, Ministério Público, termo de audiência de autocomposição, SIMP 003005/2021. Bom, foi feita uma audiência no dia 7 de julho, na qual estiveram presentes a promotora de justiça, doutora Valnício, o Cícero, que era o proposto da União Transporte, o Edson Barbosa, que é o usuário do transporte coletivo, nesse caso aqui configura como reclamante, o doutor Felipe Tomás Borges, advogado-geral regulador, presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, o senhor Marco Martinho Avalone, advogado da empresa União Transporte, e a Tânia Maria Porto, superintendente regulador de transportes. Nesta data foi feita a abertura da audiência, né, e foi informado a AGER que tramita na promotoria um procedimento preparatório, instaurado em razão de denúncia, formulado pelo senhor Edson Barbosa, para apurar supostas irregularidades na prestação de serviço da concessionária União Transportes. A promotoria discorreu sobre as diligências empreendidas pelo oficial do próprio Ministério Público e citou os locais onde ele se deslocou, indagou ao senhor Edson se ele percebe melhorias, né? O denunciante disse que sim, que houveram melhorias, no entanto externou que a idade da frota é antiga. Nesse respeito, a promotoria expôs que a empresa ajuizou a ação judicial e obteve medida liminar que determinou a suspensão de exigência de apresentação, né, de atualização da idade da frota. O reclamante afirmou que o veículo 314 tinha falta de poltrona, né, o senhor Cícero se comprometeu em fazer a manutenção dos ônibus, a promotoria indagou sobre a periodicidade de vistoria, passada a palavra o senhor Edson mencionou sobre a reclamação contra o serviço de AGER e consignou a reclamação de ouvidoria que fez a autarquia encaminhada à comunicação, que em resposta à sua reclamação, informamos que foi encaminhada ao setor responsável. A AGER consignou que não vem, outro sim consignou que a AGER não vem cumprindo o que constatou por ocasião da audiência realizada no mês de novembro, não havendo melhorias na ouvidoria da autarquia. O presidente expôs em síntese sobre os atendimentos realizados do senhor Edson, na contribuição de algumas demandas
de melhorias na AGER. Na ocasião foi mencionada a programação de fiscalização por parte, né, da Superintendência Reguladora de Transporte. Também foi pontuado sobre a tramitação do processo para a realização de concurso público, com 33 vagas de fiscais, que está em andamento. Além disso, os representantes já esclareceram que 100% das ligações feitas na ouvidoria são gravadas e que não há horário fixo para a realização da fiscalização. No que diz respeito à resposta que vem sendo oferecida pela ouvidoria, os usuários da promotoria sustentou que não verifica nenhuma irregularidade, tendo explicado o funcionamento da ouvidoria do Ministério Público e que alguns órgãos vão encaminhar a resposta automática. Frisou acerca da necessidade de implementação de melhorias e evolução, né, encaminhamento de link ao denunciante para acompanhamento dos andamentos do seu protocolo. Então, o presidente sustentou que a previsão de publicação digital do concurso era para 2022, aí restou deliberado o seguinte, que a empresa informou um prazo de 10 dias de melhorias realizadas na frota e a AGER em 60 sobre a implementação de melhorias no atendimento realizado pela ouvidoria ao cidadão e fluxograma. Ao final, agradeceram a participação, enfim, concluiu a audiência. Então, foi aberto esse processo, foi encaminhado à Superintendência Reguladora de Ouvidoria. Esta, por sua vez, em complemento ao despacho, foi feito um outro encaminhamento pela chefia de gabinete, e aí nós fizemos uma tramitação para o Núcleo de Gestão Estratégica da agência, presidente e diretor Paulo. E anexamos ao processo aqui, a partir das folhas 8, o fluxograma, né, que padroniza o atendimento de usuários da ouvidoria da AGER, aqui na Superintendência Reguladora de Ouvidoria, né, desde o início dessa manifestação, com recebimento, registro, né, quando tem procedência, quando não tem, como isso é feito, né, quem que faz essas atividades, e inclusive aqui na nossa sede, pelo 0800, por e-mail, através do site e também nos postos avançados de atendimento que a AGER possui em 7 municípios no interior do estado do Mato Grosso e mais no terminal rodoviário de Cuiabá. Então, tem todo um fluxo de atendimentos sobre as manifestações, se exige anexo, não exige, quando que anexa o documento, análise prévia de manifestação, se requer complementação ou não, né, quando aguarda informações do usuário, se precisa de mais instrução, para onde que tramita, né, para a delegatária, para internamente na agência. Quando a gente recebe a resposta e encaminha ao usuário, a gente finaliza, então, no sistema, né, dando por concluída a tramitação dessa reclamação de ouvidoria. Então, essa construção foi realizada com a participação da ouvidoria, do gestor governamental Paulo, que está lotado aqui na agência de regulação também conosco, né? Então, foi feito esse encaminhamento de fluxo. Já existe também, juntado no processo, uma manifestação técnica, né? Por ordem do presidente, devolver os autos para melhor instrução, compreendendo a necessidade de instruir uma nota técnica, né, com os caminhos percorridos e o fluxo, outras melhorias recentes, enfim, aguarda a manifestação. E aí foi anexada aqui uma nota técnica, né, elaborada pela SRO, que trata de todos os atendimentos feitos ao senhor Edson, né, que a gente, na nossa visão aqui das atividades da ouvidoria, nós não compreendemos que existe irregularidade nas respostas de ouvidoria. Nós não temos como informar ao senhor Edson que a equipe de fiscalização do diretor Paulo estará no ponto de ônibus, na Praça Ipiranga, na próxima terça-feira, às 17 horas, para fazer fiscalização. Isso não é possível, porque não funciona desta maneira, né? A fiscalização não avisa quando vai fazer a fiscalização do transporte. Então, nós incluímos aqui que nós temos uma execução de tarefas pelo plano de descentralizado da Agência Nacional de Energia Elétrica, que nós cumprimos este modelo estabelecido pela ANEEL, que faz com que a gente utilize um outro sistema, que nós temos um decreto 1017-19 com atribuições no regimento interno da agência, né, e aí trouxemos aqui cópia desse regimento. A ouvidoria tem relatórios e atendimento referente a essa execução dessas tarefas e também cumpre as normas estabelecidas pela Controladoria Geral da União e pela Controladoria Geral do Estado, onde tem a centralização das ouvidorias, né, no governo do Estado do Mato Grosso. A gente trouxe aqui também o fluxo anterior, que era bem mais sintético, né, e aí demonstramos com aquele outro documento as melhorias realizadas, né, um fluxo de atendimento da ouvidoria, que é esse que eu já havia apresentado aos senhores, ele está juntado dentro da nota técnica também.
A ouvidoria recebe as manifestações através de vários canais, a gente faz esse registro. Listamos aqui os nossos postos de atendimento e a forma como os usuários podem entrar em contato conosco. E a fim de divulgar este atendimento, informamos também que nós fizemos a distribuição deste cartaz em vários municípios do estado do Mato Grosso e a fixação dos terminais rodoviários em vários órgãos públicos, que tem inclusive um QR Code, para que os usuários entrem em contato direto conosco. Aí ele vai subindo. Para que os usuários entrem em contato diretamente conosco, só colocando o seu celular aqui no QR Code que tem no cartaz. E juntamos as fundamentações legais sobre as quais nós executamos as nossas atividades e concluímos que a atuação da ouvidoria atende fundamentalmente o comando constitucional do artigo 37, parágrafo 3º da Constituição, que determina o Poder Executivo instituir e manter os meios de atendimento às reclamações, sugestões, especialmente dos usuários de serviços públicos, garantir esses espaços, e que são instruídos com a finalidade de viabilizar o direito aos cidadãos a serem ouvidos e terem suas demandas pessoais coletivas tratadas. Que a ouvidoria surgiu no modelo da Agência Nacional de Energia Elétrica, desde então primou pela melhoria contínua das suas atividades, desde 10 de setembro de 2022 foi implementada a pesquisa de satisfação de atendimento também dos usuários pela ouvidoria, e que a pesquisa aponta que 75% dos entrevistados estão satisfeitos com o atendimento realizado pela ouvidoria, 81,3% recomendariam o atendimento e 81,3% tiveram sua manifestação resolvida. Então, entendemos como atendidas as recomendações do Ministério Público e o encaminhamento sugerido por esse diretor regulador de ouvidoria, senhor presidente, esse diretor Paulo, é para que a gente faça um ofício de resposta ao Ministério Público com cópia do processo, para que ela tome ciência das providências adotadas em razão da audiência realizada naquele momento lá. Terminou? Diretor Paulo? Bom, em primeiro lugar, registrar que a AGER ela tem tentado avançar aí nas questões de resposta aos usuários, né? Esse colegiado tem se esforçado no sentido de dar cumprimento aí a todas as ações visando a melhoria dos procedimentos, inclusive com a revisão da Resolução 01/2012, também a instituição de comissão aí justamente para dar transparência com o advento aí, na realidade, da LAI, né, e também da LGPD, fazendo uma confrontação entre as duas normas. Aí ficou demonstrado aí por essa nota técnica o atual fluxograma, né, das ações realizadas aí pela Superintendência e pela Diretoria de Ouvidoria. Todavia, diretor Zé Rodrigues, não adentrando somente no mérito, eu gostaria de ter conhecimento, porque eu não consegui visualizar aqui, e está dentro do processo, o expediente AGER DES 09039, que é um despacho, eu não consegui visualizar, e talvez o senhor passou rapidamente, é só para mim ter conhecimento, mas eu estou de acordo aí com o que foi apresentado por Vossa Senhoria, né, com relação ao fluxo que já está estabelecido, e bem como as ações aí que o senhor muito bem pontuou, mas eu não consegui. Tá bloqueado. Ele não está disponível, diretor Paulo, porque ele não tem minha assinatura ainda, mas é só um encaminhamento da superintendência e da diretoria à presidência. Não, tudo bem. Ele então não tem nenhum conteúdo não, então técnico. Isso, é que eu pensei que deveria ter poderia ter alguma manifestação complementar à nota técnica ou outra situação em que o senhor gostaria de dar um encaminhamento. Mas eu estou satisfeito e eu vejo que a AGER está avançando, né? Vamos, até com o programa Turismo Legal, estão disponibilizando aí a consulta aos usuários, né? E a toda a população das placas dos veículos, seguro de responsabilidade civil, bem como questão das vistorias dos veículos. Já tem iniciativas da agência no sentido de disponibilizar itinerários, tarifas, eu não sei o quanto que já isso está implementado no site, isso tudo vai ajudar
a efetivamente o cidadão poder acompanhar mais de perto essas situações da execução do serviço, que é o que efetivamente importa à população, né? E estou de acordo, né? O senhor até apresentou aí a questão daquele cartaz que fizemos aí em conjunto, propusemos ao colegiado, justamente com o QR Code, para que o cidadão de fato tenha acesso diretamente aos canais aí da ouvidoria, para que consiga fazer a sua reclamação e a gente possa dar a celeridade possível, né, e o tratamento adequado aí a todas as demandas que chegarem via ouvidoria e a consequente fiscalização do serviço, que, como muito bem o senhor colocou, até por questão de planejamento das ações e para que essas ações de fiscalização não acabam sendo prejudicadas, a antecipação dos resultados, né, digamos assim, e isso traria eventual prejuízo, né, à execução da ação. Por exemplo, se eu vou determinar, o mercado ele está dividido, aliás, o Estado está dividido em 8 mercados. Se eu faço uma ordem de serviço e efetivamente alguém tem acesso a essa informação prévia, pode acabar prejudicando as ações de fiscalização em dado mercado. É a mesma situação com relação a determinados pontos aí do transporte municipal, então, intermunicipal, perdão, de característica urbana. Então, se eventualmente a gente já tem uma ação que é dado conhecimento prévio e a qualquer parte isso acaba vazando e acaba prejudicando o intuito daquela ação, que pode prejudicar os resultados, né, dessa ação, enfim. Então, estou de acordo com o encaminhamento dado aí por Vossa Excelência. Eu, primeiramente, gostaria também de parabenizar o diretor Zé Rodrigues, que está desenvolvendo um brilhante trabalho aí no sentido de prestar um melhor serviço para os usuários aí, com a colaboração também do diretor Paulo, e eu também estou de acordo com os encaminhamentos. Passo a palavra à Leia, chefe de gabinete, para a leitura do texto. Item 8, AGER PRO 2022-02503, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MPMT. Assunto: termo de audiência de autocomposição, SIMP, de número 0030-55-005 de 2021. Pauta solicitada pelo diretor regulador de ouvidoria. A diretoria executiva colegiada da AGER-MT, por unanimidade, decide dar resposta ao Ministério Público de Mato Grosso, encaminhando o processo na íntegra, dando destaque à nota técnica de número 001-2022 SRO AGER-MT. De acordo com o texto em tela, diretor José Rodrigues. Eu coloquei um outro texto na caixa de mensagens, senhor presidente. Ok. A Leia vai. Até que liberar. Legal. Você só lê isso aí, tá? Alteração, por unanimidade, decide pelo encaminhamento, pode ser, diretor, de cópia integral do processo AGER PRO 02022-02503, com a nota técnica 001-2022 SRO AGER-MT, em resposta ao SIMPRE 0030-55-005-2021, termo de audiência de autocomposição, realizada na data de 7/7/2022, respondendo à demanda do MP sobre implementação de melhorias no atendimento realizado via ouvidoria ao cidadão e fluxograma. De acordo, diz o diretor Zé Rodrigues. De acordo, presidente.
De acordo, diretor Paulo? De acordo, presidente. Eu também estou de acordo. Passamos para o item 9 da pauta. Item 9. Casa Civil Pro 2022 10.66601. Casa Civil. Assunto: Projeto-Lei 184 de 2020, que dispõe sobre a escolha de dia de vencimento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento. Prezados diretores, trata-se de um projeto encaminhado pelo deputado Wilson Santos, que é o projeto de número 184/2020, que dispõe sobre a escolha do dia de vencimento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor. A SRE manifestou, através de uma nota técnica de número 066/2022, alegando que a Constituição Federal, no seu artigo 22, já determina que a competência privativa à União, de legislar, que é de competência privativa à União, legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Além disso, ela manifesta ainda que o tema já está regulamentado pela ANEEL nos termos da Resolução Normativa 1000 de 2021, e que, diante disso, eles verificam que há a ausência da competência constitucional para que a para que a Assembleia Legislativa do Mato Grosso possa publicar atos que contenham por objetivo regulamentar tema de competência privativa à União. Então, diante disso, eu estou dando conhecimento aos senhores e pelo encaminhamento de cópia de todo o processo à Casa Civil. Diretor Paulo? Me restou uma dúvida com relação a... Quem que fez a manifestação? SRE ou SRE? SRE foi assinado pelo Orlando, Lutero e o Rafael. Não, tranquilo. Entendi, é super de energia, que eu confundi com estudos econômicos. SRE, mas tudo bem. Eu observo, presidente, que o diretor Zé Rodrigues colocou algumas mensagens ali no site. Esse é um tema em que pese tem a regulamentação aí pela ANEEL, um tanto controverso, pelo que eu li rapidamente ali, em função de uma ação direta de inconstitucionalidade. E parece-me que existe um entendimento de que isso seria direito do consumidor. Mas, bom, eu não sou... Eu gostaria de escutar a opinião do Dr. Felipe, e depois da leitura das manifestações do diretor Zé Rodrigues, talvez até passar para ele, em função das manifestações que ele colocou. Eu também tenho entendimento, já ressalto assim, que essa matéria também ela seria privativa da União, aí nos termos da nota técnica, mas é importante que esse colegiado tenha um entendimento do contraditório, né, até para a gente formar a nossa convicção. Dr. Felipe? Olha, seria muito temerário da minha parte dar uma análise de condicionalidade da matéria sem ter acesso aos autos. Então, fica prejudicada a minha análise, não tem como eu fazer uma análise de condicionalidade se eu não sei nem o que é a matéria que está sendo debatida nesse projeto de lei, entendeu? Não... Basicamente, a inserção da data, né, de vencimento nas faturas, né? Existe um entendimento técnico, doutor Felipe, que essa matéria seria privativa da União, né, e que o Estado não poderia regulamentar via um projeto de lei. Aí, o diretor Zé Rodrigues entende que não há o ferimento do dispositivo da Constituição, e a nota técnica da SRE entende que sim. Isso.
Mas eu gostaria da palavra do diretor Zé Rodrigues para ele explanar para a gente formar justamente um entendimento ou ver o encaminhamento que é necessário, tendo em vista a urgência e a relevância da matéria em termos de posicionamento da agência. É que na verdade, eu compreendo o posicionamento do diretor Zé Rodrigues, porque matéria referente a direito do consumidor seria caso de competência concorrente. O que é competência da União é a matéria de energia elétrica. Então, se a matéria a ser debatida no projeto de lei é de direito do consumidor, a competência concorrente permite que o Estado regulamente. É competência concorrente do artigo 24, sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens, direitos e valor tal. Então, o direito ao consumidor é competência concorrente. Esse é o entendimento do diretor Zé Rodrigues. Se ele pudesse falar sobre essa decisão do STF na ADI 596, ajudaria os demais diretores a compreender a matéria para decidir. Então, antes de tratar especificamente da matéria, eu vou ratificar aqui meu posicionamento já feito em processo anterior, no qual me manifestei na direção de que a análise do controle de constitucionalidade deveria ser feito pela Procuradoria-Geral do Estado, que está designada para auxiliar a Casa Civil do Governo do Estado do Mato Grosso, né, no que tange a esses projetos de lei. Quando o governo do Estado encaminha um projeto de lei, seja ele com qual conteúdo for, para os órgãos que têm competência finalística, ele solicita que seja feita análise sobre o conteúdo, sobre o mérito, se é pertinente ou não, se isso vai ser importante ou não para a população, se tem relevância o que está sendo pleiteado. E no documento acostado nos autos pela equipe técnica da Superintendência Reguladora de Energia, este tema sequer foi analisado sobre essa ótica. E nós temos aí uma análise feita de controle de constitucionalidade por pessoas que não são juristas. Isso, na minha avaliação, é extremamente temerário, senhor presidente. E ressalto ainda que quando a gente trata de data de vencimento de fatura, nesse caso específico a gente está tratando de energia elétrica, mas a gente podia estar tratando de uma outra prestação de serviço qualquer. E é disso que trata o projeto de lei. Ele não regulamenta a atividade de fornecimento e nem de geração de energia elétrica. Isso não consta do projeto de lei. Ele diz o seguinte, que o consumidor poderá escolher a data que a sua fatura irá vencer. É disso que se trata. Se trata de regulamentação da prestação do serviço. Só para corroborar esse posicionamento do senhor, no dia 16 de novembro desse ano, o Estado de Rondônia também sancionou uma lei, ou seja, uma lei estadual, permitindo que os usuários de energia elétrica escolham a data de vencimento da fatura. Então, assim, já tem precedente de outros estados que abordaram a mesma temática e normatizaram por meio de lei. Então, isso não vai afetar a prestação de serviço por parte da distribuidora de energia elétrica, né? Isso não influencia diretamente na regra de como ela deve prestar o serviço. Então, eu tenho um entendimento de que a gente está aqui a tratar de um direito para o consumidor, do usuário, de escolher que dia que vai vencer. Quando você vai fazer a mudança, por exemplo, de uma prestação de serviço de telefone, você sai da Oi para ir para Vivo, quando você vai fazer essa assinatura do novo contrato, o cara pergunta para você que dia que você quer que venha a sua fatura. E aí você põe lá dia 5, dia 10, dia 15, de acordo com a previsão do recebimento do seu salário, para ficar mais próximo do dia, para você poder cumprir, honrar o seu compromisso. Então é disso que a gente está tratando aqui nesse projeto de lei, na análise feita pela Assembleia Legislativa. Eu não, o senhor vai com data vênia, data máxima vênia, senhor presidente. O meu posicionamento é díspare do que foi encaminhado pela equipe técnica da agência. E eu faço encaminhamento na direção de que
compreendo a relevância do projeto de lei, né, entendendo que isso é importante para os usuários, que eles possam escolher o dia que vem a sua fatura, e entendendo também que a matéria não está afeta à exclusividade da União, porque nós não estamos a tratar de regulamentação de energia elétrica. Nós estamos dando um direito ao consumidor. É isso. Só uma questão de ordem, eu acho que o debate é muito rico, diretor Zé Rodrigues, e todas as manifestações do senhor, doutor Felipe, ajudam a esclarecer um pouco. E assim, só para enriquecer o debate, eu gostaria que nos atentássemos aí ao artigo 6º da Lei 8987 de 95, que dispõe justamente sobre a prestação do serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido na lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. O serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade tarifária. Então, um primeiro ponto que eu observo é que a prestação do serviço de fornecimento e distribuição da energia elétrica, ele é uma concessão otorgada aí pela União e que tem uma agência reguladora que disciplina e normatiza, a exemplo do que a AGER faz sobre o serviço de competência do Estado, a forma de prestação de uma série de serviços, naturalmente observando os diplomas legais. Então, o primeiro ponto que eu gostaria é que nos atentássemos a o que está estabelecido na norma que regulamenta esse serviço. Então, é um primeiro ponto, e eu não consegui acessar o processo aqui, gostaríamos de olhar o que está escrito na matéria que está regulamentada pela Agência Nacional, que tem a competência, né, justamente de fixar aí os parâmetros do serviço, porque a regulação, ela se dá em todos os aspectos, na minha visão. Naturalmente, existe uma confusão entre direito do consumidor e direito dos usuários. Quando se trata de regulação econômica, eu entendo que a agência ela tem sim uma competência para fixar e regulamentar os direitos dos usuários, que não se confunde aqui com o direito do consumidor. Naturalmente, um consumidor ele pode ser um usuário. Então, eu entendo que, no que concerne a concessão do sistema de distribuição, a matéria estaria mais afeta justamente aos regulamentos da própria Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, e que tem a competência, inclusive, para regulamentar, eu não sei o termo correto, doutor Felipe, infralegal, né, que existe até uma discussão o quanto que as agências reguladoras poderiam normatizar, e que se já existe uma norma para concessão, e aí não se confunde usuário com consumidor, eu creio que se a matéria estiver regulamentada, a AGER ela deveria se ater a esse aspecto da norma na sua manifestação. O meu entendimento diverge um pouco do diretor Zé Rodrigues no seguinte aspecto. Eu entendo que, além dos aspectos que foram aventados aí com relação à questão de análise de constitucionalidade, algumas coisas são flagrantes, eu acho que a AGER ela tem que se manifestar sobre todos os aspectos, sejam eles com relação ao mérito ou outra eventual situação que pode ensejar justamente aí numa inconstitucionalidade. Isso aí também já me posicionei nesse colegiado nesse mesmo sentido. Eu entendo que a agência, quando se trata de uma matéria técnica, mesmo que eu não tenha tanta expertise, mas que eu vejo que a matéria já está regulamentada pela Agência Nacional, e aponto isso, para mim isso já é técnico, mesmo que seja um parecer ou um apontamento jurídico, né? Então, é esse entendimento. Eu gostaria de que projetasse a resolução, até para a gente formar uma convicção com relação à matéria. Porque, salvo engano, existe um menu de opções aí aos usuários, e isso aí já está disciplinado na norma que foi estabelecida pela Agência Nacional, no que concerne
aos usuários, que nesse caso, os usuários, eles têm a dupla, digamos, existe a Santíssima Trindade, né, que digamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa pessoa só. No caso do consumo de energia elétrica, existe uma figura do usuário sendo o consumidor. Então, a gente precisa ter, nesse caso, a clareza de como é que a gente vai fazer esse encaminhamento, em virtude que a matéria, mesmo sendo aspecto de consumidor, e como foi levantado aí pelas proposições do diretor Zé Rodrigues, ele também ocupa o papel de usuário, e a questão do usuário já está regulamentada pela norma da Agência Nacional. Então, eu gostaria de, primeiro ponto, colocar essa situação e ver o que está disciplinado na norma federal. Viu, diretor Zé Rodrigues, doutor Felipe, diretor Paulo? Corroborando o entendimento do diretor Paulo aí, por mais que haja um conflito de normas, a resolução deixa claro aqui que há a disponibilidade de 6 datas pela Energisa também, que está no próprio site da Energisa, para a escolha do consumidor. O consumidor pode entrar no site, que está disponibilizado na nota técnica, vou até colocar aqui, ó. Eu gostaria, presidente, só uma questão de ordem, que o senhor colocasse a resolução para a gente ter uma resolução 1000 de 2021. Isso, eu vou disponibilizar, diretor Paulo, e só para ler aí, ó, que as datas de vencimento fixas estão disponibilizadas pela concessionária, são dos dia 1º, dia 6, dia 11, desculpa, dia 16, 21 e 26. Ou seja, o consumidor tem a escolha das datas nesse sentido. Acredito eu, pela minha opinião aqui, como Noril, como consumidor também, que se há a opção desses 6 dias, eu acho que já há bastante opção para os consumidores. Não há a necessidade de estabelecer um dia próprio para cada pessoa. Mas esse é um entendimento como Noril pessoa, não como diretor. Entendeu? Então, assim, como já há disponibilidade e essa flexibilidade de datas, eu acho que não haveria necessidade da gente entrar no mérito da questão de constitucionalidade ou não. De toda forma, aqui, vamos deixar aberta a resolução. Eu confesso que eu desconhecia o teor da resolução, e aí o que se vê é que existe uma regulamentação pela Agência Nacional, inclusive dando opções espaçadas de tempo, ou seja, o usuário tem opção. Agora, se for levar no sentido estrito, teria que se avaliar minuciosamente esse conflito entre direito do consumidor e direito regulatório, que não se confunde, usuário versus consumidor, para que formássemos uma convicção. Em que pese todos os argumentos aí aludidos, e até em virtude da regulamentação de outros estados que colocou o doutor Felipe, eu estou de acordo com o encaminhamento, tendo em vista que, na minha visão, e de acordo com a própria lei 8987/95, que dispõe sobre a concessão, e no caso de energia elétrica é uma concessão, eu vejo que já existe essa regulamentação por parte da agência e não faria sentido, mesmo que não houvesse uma inconstitucionalidade sobre a matéria, de o Estado estar regulamentando algo que já existe em regulamentação em âmbito federal, inclusive com disciplina da ANEEL. Você teria algum encaminhamento diferente, diretor Zé Rodrigues, no que tange a esse tema aqui? Presidente, eu mantenho minha fala anterior, compreendo, e é por isso que a gente tem conseguido amadurecer enquanto agência regulatória, porque nem tudo a gente tem unanimidade, né? Nem tudo a gente converge, exatamente porque nós temos convicções diferentes, formações profissionais diferentes, né? Histórias de experiência de vida diferentes, cada um dos diretores. Eu mantenho esse entendimento, porque é o entendimento jurídico que eu tenho com relação ao tema que está sendo tratado. Mas, pelo que já está exposto, né, por maioria, a agência está tomando a decisão de encaminhar a Casa Civil a nota técnica elaborada pela equipe da Superintendência de Energia na direção de manifestar pela inconstitucionalidade do projeto de lei.
Eu sou voto vencido, não tem problema não. Presidente, em que pese a gente não tenha votado, né, mas é lógico que as nossas falas são todas direcionadas, tem um direcionamento claro, né? Eu não entendo, até pelo que foi exposto na nota técnica ali, que só se trata de uma questão de inconstitucionalidade. Eu vejo que o mérito está sendo atacado porque já existe uma regulamentação pela ANEEL. Se ela é perfeita ou não, eu acho que é uma outra situação. E eu acho que ela pode ser aprimorada e, lógico, com as nossas sugestões, inclusive com o encaminhamento desse colegiado, eventualmente, as sugestões à Agência Nacional. Quando debatemos qualquer norma técnica aqui no âmbito da agência, por exemplo, a regulamentação de tarifas, entre outras situações, como a própria criação dos polos, tal, isso vai ser naturalmente submetido a audiências, consultas públicas, e a oportunidade oportunidade para que toda a sociedade se manifeste. Então, eu entendo que, não querendo usurpar aí o direito do legislativo, né, até a gente não tem competência para isso, mas eu entendo que esse entendimento técnico, até na defesa do poder normativo das agências reguladoras, né, inclusive ontem tivemos aí, gostaria de registrar, na Associação Brasileira da ABAR, onde estávamos discutindo a carta de regulação que vai ser entregue aí aos representantes do Poder Executivo no próximo mandato, presidente e governadores, a importância da autonomia das agências do ponto de vista técnico, normativo e todos os outros aspectos que garantam aí o pleno exercício das suas funções, né, que também exerce esse papel fundamental de normatização, não diretamente sobre o direito do consumidor, né, como já colocado aí, mas sim a questão do direito dos usuários, porque a própria lei das concessões prevê isso. Então, meu entendimento, se já é para votar, presidente, essa é a minha dúvida, eu voto aí pelo encaminhamento e entendo que está sendo atacado também o mérito, né, tendo em vista que já existe a regulamentação por parte da Agência Nacional. Só estamos terminando de escrever a decisão, diretor Zé Rodrigues, e vou passar para a Léa, para a leitura do texto. Por favor, Léa. Item 9, Casa Civil Pro 2022, 10.666.01, Casa Civil. Assunto é o projeto de lei 184 de 2020, que dispõe sobre a escolha do dia de vencimento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor. Pauta solicitada pelo diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento. A diretoria executiva colegiada da AGER decide, por maioria, encaminhar resposta à Casa Civil, tramitando o processo na íntegra, em destaque a nota técnica de número 066-2022, SRE AGER-MT. Uma questão de ordem, eu não sei se precisa constar os votos. Não, a sessão está gravada, né? Tá bom. De acordo com o texto, diretor Zé Rodrigues. De acordo, presidente. De acordo com o texto, diretor Paulo. Estou de acordo. Mas eu gostaria, como sugestão ao colegiado, que fosse encaminhado cópia, pelo menos a DRTR, para que eu avaliasse após essa matéria, com maior tranquilidade. Diretor José Rodrigues e diretor Paulo, só vou acrescentar aí, conforme solicitação do diretor Paulo, que vai ser encaminhado cópia integral do processo aos diretores da AGER, para conhecimento e devidas manifestações que entenderem necessário.
Ale, lê o item B, fazendo um grande favor. E subitem B, encaminhar cópia do processo integral aos diretores reguladores da AGER para conhecimento e devidas orientações que acharem, e manifestações que acharem necessárias, manifestações que entenderem necessárias. De acordo com o texto, diretor Zé Rodrigues? Tem que pôr só no início, presidente, que a chefia de gabinete deverá encaminhar a cópia, né? Porque senão a gente toma a decisão, alguém tem que cumprir. Ok. Estou de acordo. De acordo com o texto, diretor Paulo? Estou de acordo. Eu também estou de acordo. Passamos para o item 10 de pauta. Processo AGER TER 2022 06480. Só uma correção da pauta aí. O item B, por unanimidade. Isso, né? Não é isso, diretor Zé Rodrigues? Isso, presidente. Diretor Paulo? De Ok. acordo com o item B? Estou de acordo. Passamos para o item 10 de pauta. AGER TER 2022 06480 MPMT. Assunto SIMP 1431/2021. Averiguar a qualidade da pavimentação asfáltica e irregularidade na capina roçada, pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias, a qual eu passo a palavra. Novamente, bom dia. Então, senhores diretores, eu solicito dispensa de... na verdade, dispensa não. Na verdade, eu solicito ao colegiado a apreciação dos itens 10 e 11 em conjunto, porque se trata de matérias afeta a concessão da MT 100, rodovia, na qual eu vou apresentar ao colegiado sucintamente as razões que levaram o Ministério Público ao arquivamento de 2 inquéritos que foram abertos para averiguar se a AGER estava desempenhando ou não a sua função. Diretor Zé Rodrigues? O diretor Paulo já deu conhecimento a essa diretoria na reunião administrativa, portanto, presidente, eu gostaria que ele pudesse ficar à vontade para apresentar a demanda feita pelo Ministério Público e as providências tomadas pela diretoria dele. Pois não, diretor Paulo. A presidência está de acordo também, então vamos lá. Pois bem, o Ministério Público, senhores, abriu 2 simples, um para averiguar a qualidade da pavimentação asfáltica e eventuais irregularidades aí, de roçada na MT-100, e um outro para verificar a ausência de implantação do plano de gestão referente ao programa de educação para o trânsito. Pois bem, após a tramitação, chegada desses documentos e inquéritos aqui na agência, ficou constatado que, num período de fevereiro de 2020 a julho de 2021, a AGER realizou 12 ações de fiscalização na MT-100 e adotou todas as providências cabíveis no sentido da execução contratual. Isso ficou demonstrado aí nos autos e a promotora, deixa eu só verificar o nome aqui, acabou entendendo que a AGER adotou todas as providências administrativas no sentido de dar cumprimento aí, não ao que estava sendo proposto pelo Ministério Público, mas, de fato, na execução contratual. E ficou constatado que a AGER vem acompanhando de perto esses contratos e a decisão da promotora foi
justamente no sentido de arquivar os 2 inquéritos. Então, gostaria de registrar aqui, primeiro, um agradecimento à diretoria colegiada, em função do processo seletivo, no qual proveu os meios necessários para que a AGER desempenhe a sua função de uma maneira adequada, qual seja, que tenha a equipe adequada, e hoje a gente tem uma equipe de engenheiros que vem acompanhando todo o desempenho de 10 concessões no estado, e efetivamente a AGER vem conseguindo dar cabo de sua função, que é o acompanhamento do contrato. E só retificando a minha fala anterior, na realidade o período foi não de julho, de fevereiro de 2020, mas de fevereiro de 2020 a agosto de 2021. E aí, no próprio termo de arquivamento, a doutora Regiane Soares de Aguiar, da 2ª Promotoria de Alto Araguaia, ela coloca que a AGER ela destacou essa questão de 12 fiscalizações aí, e adotou todas as providências no sentido de acompanhar aí a execução contratual, e restou demonstrado que a AGER realiza fiscalizações com frequência e adota as providências cabíveis, tais como a instalação de procedimentos administrativos, bem como a aplicação de multas, que inclusive foi pauta anterior, até o diretor Zé Rodrigues foi relator de um dos processos, no qual foi mantido aí uma constatação, mas, lógico, em outra rodovia. Então, diante do que consta aí nos 2 termos, a promotora pensa em desistir motivos para permanência do feito ou deflagração de outras medidas, pelo que o arquivamento da medida de arquivamento é o que se impõe. Então, tendo em vista que o caso foi solucionado por via administrativa e ela não vislumbra medida judicial ou extrajudicial, determina o arquivamento do procedimento nos termos da Resolução 52/2018 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Então, os 2 são aí de outubro do ano corrente. Então, basicamente, com o mesmo fundamento, ou seja, pelas ações que a AGER vem adotando na fiscalização das rodovias, os 2 inquéritos foram arquivados. Então, feita do conhecimento ao colegiado. Oi? É só ciência do arquivamento, tendo em vista, ficou demonstrado, e o Ministério Público entendeu que a AGER tomou todas as ações administrativas e que ensejou no arquivamento dos inquéritos. Diretor Zé Rodrigues. Presidente, eu acho que é extremamente importante a gente deixar registrado aqui na história da agência de regulação, né? Quando nós chegamos aqui em 2009, eu e o diretor Paulo, 2019, eu e o diretor Paulo, nós encontramos uma estrutura extremamente deficitária, com um número pequeno de servidores, de veículos e de uma série de coisas que limitavam a atuação da agência para que pudesse ser realizadas atividades de competência, especialmente da equipe de fiscalização, para acompanhamento dos contratos de concessão realizados pelo governo do estado do Mato Grosso. Nessa direção, a diretoria executiva colegiada dialogou com o governador Mauro Mendes, né, e ele extremamente sensível e compreendendo a importância de ter uma agência de regulação forte, proveu os meios necessários, tanto de recurso financeiro, como nos deu as condições de cumprir o termo de ajustamento de conduta que a gente tinha celebrado com o Ministério Público Estadual, uma sentença judicial transitada em julgado já, né, e a agência hoje está dotada de uma outra estrutura totalmente diferente, né, com mais servidores, com veículos, com equipamentos, com uniformes, uma série de outras coisas que foram providenciadas em razão dessas condições que hoje nós temos para executar esse trabalho. Então, nessa direção,
Quero deixar o registro de agradecimento aqui ao governador, ao chefe da Casa Civil. Nós estamos vinculados lá tanto ao anterior Mauro Carvalho quanto ao Rogério Galo, né? A agência está vinculada à Casa Civil do Governo do Estado do Mato Grosso, à Secretaria de Fazenda, né, de Planejamento, que tem nos ajudado bastante na direção de cumprir as nossas atividades, de segurança pública também, especialmente na fiscalização do transporte, né? Então, registro aqui o meu reconhecimento pelo trabalho do diretor Paulo e pela equipe técnica que tem empenhado, tanto da Superintendência de Transporte quanto de Rodovias, em desempenhar um bom papel, que resta, claro, demonstrado pelos órgãos de controle, né, ao longo da nossa trajetória aqui na agência. Esses não são os 2 primeiros inquéritos que estão sendo arquivados. Nós já tivemos outras situações semelhantes aqui, das quais nós tomamos ciência, de que o Ministério Público, compreendendo que a AGER agora está cumprindo as suas funções legais, constitucionais, né, previstas na legislação em vigor, e que, portanto, não há necessidade de ter intervenção de agente externo para que a gente cumpra o nosso papel, que é de manter o equilíbrio dos contratos de concessão, né, promovendo uma boa prestação de serviço aos usuários e que cobrando das empresas que elas cumpram as obrigações que elas assumiram quando assinaram os contratos de concessão com o governo do Estado do Mato Grosso. Então, fica aqui registrado a minha ciência, conhecimento do arquivamento desses 2 inquéritos, que são os itens da pauta, e os meus registros de parabenização a todos os envolvidos nessas atividades da agência, que estão dando uma nova identidade à agência de regulação junto à população do Estado do Mato Grosso. Eu também aqui gostaria de registrar os meus parabéns ao diretor Paulo, a toda a equipe do diretor Paulo. Também não poderia registrar também os parabéns ao diretor Zé Rodrigues, que juntamente com o diretor Paulo tiveram início aí essa ação aí para melhorar o andamento da AGER, não só o andamento como mais que obrigação nossa, né, diretor Paulo, da gente prestar um bom serviço aos usuários. Dou conhecimento também do assunto trazido pelo diretor Paulo e passo a palavra à Alea para a leitura dos itens 10 e 11 da pauta. Só uma questão de ordem, presidente, antes de finalizar os 2 itens também, naturalmente, eu gostaria de deixar registrado que esse é o nosso papel, né? Naturalmente, a agência, ela não tinha as condições adequadas, ainda a gente está num processo de evolução, como muito bem colocou o diretor Zé Rodrigues, mas tenho certeza de que todo o colegiado e todos os técnicos têm se esforçado ao máximo para garantir que o nosso papel seja feito da maneira adequada, né? E, naturalmente, cada um executando a sua função, aí a gente vai conseguir efetivamente garantir à população aquilo que é o papel do Estado em termos de regulação, que é a garantia de um serviço adequado e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, né? Então, também externar meu agradecimento aí ao governo, por ter entendido que a agência, naquele momento, não tinha as condições adequadas. Hoje, o concurso público já é basicamente uma realidade, já foi aprovado, vai ser feito o concurso público, para que a AGER dê cabo das concessões aí que o Estado pretende fazer, garanta a segurança jurídica para que minimize os riscos à iniciativa privada, que ela possa continuar investindo no Estado de Mato Grosso, em todos os modais, e que efetivamente a AGER consiga acompanhar o cumprimento contratual de acordo com o nosso papel. E também o Ministério Público, que nos dotou aí da condição necessária, pela falta de entendimento de governos anteriores do efetivo papel da AGER. Que se não fosse o Ministério Público, não teríamos um processo seletivo, não teríamos uma série de ações, e ele foi também indutor desse processo e continua sendo. Né? E, naturalmente, ele detectando que a AGER está no caminho certo, naturalmente, vai minimizar essas interferências ou externalidades aí na ação regulatória, porque, de fato, a AGER está fazendo o que ela precisa fazer. Obrigado, diretor Paulo. Por favor, Alea. Item 10. AGER TER 2022-06480, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MPMT. Assunto, SIMP número 001400-031-2021. Averiguar a qualidade da pavimentação asfáltica e irregularidade da capina roçada.
pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias para dar conhecimento à DEC. A diretoria executiva colegiada da GRMT declara estar ciente acerca da manifestação do diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, considerando que o referido SIM fora instaurado para verificar eventuais irregularidades nas atividades instituídas da GRMT. Mas após os devidos trâmites internos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, verificou-se que esta agência reguladora vem cumprindo todas as suas atribuições e responsabilidades, não havendo qualquer medida reparatória a ser adotada, diante da ausência de verificação de irregularidades. Razão pela qual a excelentíssima promotora de justiça decidiu pelo arquivamento dos autos. Diretor Zé Rodrigues, está de acordo com o texto em tela? De acordo, presidente. De acordo com os itens 10 e 11, ok? Ok. Só aguardar um pouquinho aqui que o diretor Paulo saiu, vou guardar o de acordo dele. Já falou pra ele. Diretor Paulo está de acordo com... Estou de acordo, eu já tinha visto aqui antes de sair, antes de fazer a leitura, com o texto proposto aí. Obrigado, diretores. Olha só, itens 12 a 21, trata-se de sorteio de relatores para os processos. Desses itens, apenas o processo do item do número 12, que é sessão regulatória, agendamento de sessão regulatória. O restante vai ser tudo de sessão deliberativa, que trata-se de recurso. Então, passamos para o item 12 de pauta, a GERPRO 2022, processo 02850, administradora de pedágios rodovia da mudança limitada, assunto, pedido de reajuste tarifário, ano 2022, índice IGPM, contrato de concessão 001-2010, sorteio de relator. Fora, graças a Deus. Uma quantidade de processo. Vamos lá, Léa. Partiu o jogo. Presidente, eu tenho uma questão de ordem com relação a esse item aí. Eu queria pedir o auxílio do advogado-geral regulador. Pedir para que a Leia possa abrir para nós processo AGERPRO 2022 00486. Ele tem vários apensos e está sob a minha relatoria, inclusive pendente de manifestação do poder concedente e do verificador independente. Eu coloquei o número aí na caixa de mensagem, Aleia, que trata da análise de um reequilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Então, eu queria só que o doutor Felipe nos ajudasse a compreender se existe prevenção ou não com relação ao que está sendo solicitado pela empresa. Se não tiver, tudo bem, prossegue o sorteio de relator. Desculpa, doutor Felipe, é o processo 486 do consórcio Tag Tree Hauer Concessões. Esse é o nome do verificador independente, Ale. Ah, sim. No 482, que é o processo mais antigo, ele fala ele está apenso aí. Se olhar do lado dele, aí ó, clica nele. Esse. Que é o que deu origem, né? Que é da rodovia da mudança, tá? Certo. Esse 4 ainda não foi sorteado, doutor Felipe, está para sorteio. E o que vai ser sorteio, para sorteio, eu vou abrir aqui para o senhor. É isso, 28,50. Mas qual é o problema?
Qual que é o objeto do 486, só para... Reequilíbrio. É É reequilíbrio? pedido de reequilíbrio. Não, então não há vínculo, E outro é reajuste. não há vínculo entre os dois, porque um é reequilíbrio e outro é de reajuste. Ok, era só para sanar a dúvida. Obrigado, advogado. Por nada. Pode prosseguir, presidente. Obrigado. Então, Leia. Não há conexão, não. Obrigado, doutor Felipe. Obrigado, diretor Zé Rodrigues. De acordo com o quadro, somente vai ser sorteado entre o presidente e o diretor de Ferrovia e Energia. O presidente está de férias, diretor Noril. Tem que ir para você, rapaz. Calma, calma. Diretor Zé Rodrigo, vamos aproveitar que ele é de férias e sortear ele. Diretor Zé Rodrigues. Tá vendo como Deus é justo? O senhor tem razão. Passamos Aí não para o acataram minha item sugestão, tá bom. 13 de pauta. A GERPRO 2022-0978, Viação Novo Horizonte. Assunto: termo de notificação de autuação número 665. Recurso: sorteio de relator. Pauta solicitada pelo diretor de regulador de transportes e rodovias. Por favor, Alé. É uma questão de ordem, presidente, só para ressaltar aqui dos itens 13 a 21, como eu já fiz uma manifestação monocrática e agora apresentaram o recurso, eu estou fora, né, só para esclarecer esse aspecto, e aí vai para os demais diretores. Então, só esclarecer isso, é recurso. Isso, de acordo com a tabela, o quadro de processos, por favor, Alé, proceda com o sorteio, destacando que eu e o presidente Luiz Nespolo estamos com condições iguais de processo. Logo, o próximo item vai para um dos dois também. Portanto, o item 13 ficará com o presidente e o item 14, que é o AGER PRO 2022-2338, Viação Novo Horizonte, assunto termo de notificação de autuação 1837, sorteio de relator, ficará para o diretor de Energia e Saneamento. Passamos para o item 15 de pauta, AGER PRO 2022-01362, Viação Novo Horizonte, assunto termo de notificação de autuação número 0842, sorteio de relator, pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte de rodovias. Passamos para a distribuição. Com os três diretores. Item 15, com o diretor regulador de energia e saneamento. Passamos para o item 16, a GERPRO 2022-1363, Viação Novo Horizonte Limitada, assunto termo de notificação de autuação 0843, sorteio de relator. Pauta solicitada pelo diretor de transportes. Ficou para o diretor-presidente. Logicamente que o item 17, que é o AGER PRO 2022-2118, Viação Novo Horizonte, termo de notificação de autuação 0673, sorteio de relator, pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte, ficará com o diretor de ouvidoria. Agora é para o item. Item 18. AGER PRO 2022-1577, Viação Novo Horizonte, assunto termo de notificação de autuação 0845. Sorteio de relator, pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias. Passamos ao sorteio.
DRO. Item 19. AGERPRO 2022-1236, União Transporte e Turismo Limitada, termo de notificação de autuação 0688, sorteio de relator, pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias. Passamos à distribuição, ao sorteio do processo. Ficará somente entre a presidência e a DREFS. Item 19 para a presidência. Item 20, que é o AGERPRO 2022-2310, União Transporte e Turismo Limitada, termo de notificação atuação 0835, sorteio de relator, pauta solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, ficará com o diretor de energia e saneamento. Item 21 de pauta, AGERPRO 2022-01243, Viação Juína Limitada EPP, assunto auto de apreensão 2062, sorteio de relator, pauta solicitada pelo diretor de transportes e rodovias. Passamos ao sorteio. Só uma pergunta, presidente. Isso aí, nós estamos tratando de um auto de apreensão, né? Queria só que o advogado nos esclarecesse aí. Já houve um relator designado que julgou a liminar para liberação do veículo, né? Houve depois uma decisão monocrática do diretor Paulo. O diretor Paulo está fora do sorteio. Não existe prevenção do primeiro relator com relação à análise da liminar e nem impedimento para que ele participe do sorteio? É só uma pergunta. Não, mas se houve a designação de relator para decidir liminar, ele é responsável, ele é prevento. Diretor Zé Rodrigues. Quem analisou a liberação do veículo foi o diretor Wilber Norio O'Hara. Então, de acordo com a manifestação do diretor, do nosso advogado-geral, o processo ficará comigo. Então, diante disso, você vai ler tudo novamente, Léo? Ou não é necessário? Diante do sorteio de relatores, agora eu fico com um processo a mais. Dou por encerrada a nossa 21ª reunião ordinária deliberativa e declaro a todos, desejo a todos um excelente dia de serviço e de Copa do Mundo também. Tem um restinho de serviço. Ainda tem mais alguns minutos de trabalho, né? Desejo a todos um bom dia e que o Brasil seja campeão hoje, né? Porque ganhando no começo já é o início da vitória. Campeão não dá, né, Zé? Campeão ainda não dá. Ganhando o primeiro jogo é o início da vitória da Copa. Copa. Não dá para sair perdendo, né? Obrigado. Bom dia a todos, valeu. Bom dia, senhores. Obrigado.
leva a gravação. A gravação, é encerrar a gravação.